Fala, Monstrolândia! Pega a visão. Pega a visão. Monstro, olha só. Período regencial. Durou de 1831 até 1840. 31 a 40. Certo? E por quê? Porque Pedroca, Dom Pedro I, abdica em 1831. E muitos historiadores consideram que a partir da abdicação de Dom Pedro I, acontece de fato a independência do Brasil. Beleza? Acontece que quando ele mete o pé, Dom Pedro II só tinha 5 anos e 4 meses. Pega a sua visão, 5 anos e 4 meses de idade. E aí a gente entra no período regencial, certo? Característica principal, instabilidade política. O que é diferente de estabilidade, valeu? Reza a lenda. Então, foram 3 tipos de regências. A regência trina, que foi a primeira. A regência trina permanente, que foi a segunda. E a regência una, dividida entre o padre Diogo Feijó, que foi o primeiro regente, e Araújo Lima, que ficou até 1840, exatamente quando termina o período regencial. Beleza? Diferença entre ambos. Cara, Feijó era autoritário e liberal, certo? Araújo Lima, conservador. Até porque nesse momento nasce essa visão, nasce essa filosofia entre o liberal e o conservador, certo? Ambos com interesses bem claros, os próprios umbigos. Beleza? Mas Feijó, liberal, autoritário, perdeu força, caiu, entrou Araújo Lima, conservador, que tentou abafar as revoltas. Sim, porque nesse período regencial, cara, foi revolta para tudo que é lado aqui no nosso Brasil varonil, por diversos motivos. E Araújo Lima tentou abafar essas revoltas. Acontece que teve uma, a que durou mais, a Farroupilha, que acabou em 1845, certo? Que deu um certo trabalho. Mas também um trabalho por quê? Porque foi uma revolta de ricos, né, federal? Seguinte, os donos de instâncias, ou seja, os fazendeiros, né, que produziam charque, carne seca, eles estavam reclamando dos impostos, exatamente sobre o charque, do governo. E aí resolveram se revoltar. Bento Gonçalves foi uma liderança, chegou até a pensar em separar, né, o Rio Grande do Sul, que foi o local da Farroupilha, ou Farrapos, certo, do Brasil. E aí nasce uma figura importante dentro do mundo militar brasileiro. Nasce uma figura importante chamada Duque de Caxias, o pacificador. Ele consegue, no desenrolation, certo, o pau quebrou, mas foi, na verdade, no final das contas, um acordo, certo? E ele ganha a fama de pacificador, Duque de Caxias. A Farroupilha foi a mais longa, certo? Mas nós tivemos, por exemplo, na Bahia, a Sabinada e a Revolta dos Malês, caracterizada, principalmente a Revolta dos Malês, por escravos negros, muçulmanos, descendentes dos mandingas. Os mandingas, lá na África tradicional, foram a etnia que levantou o Império do Mali, poderosíssimo, principalmente por causa do ouro, certo? Os mandingas tinham essa percepção religiosa do Islã. Eles eram muçulmanos, beleza? Então a Revolta dos Malês aconteceu na Bahia e não durou muito tempo. A Sabinada também aconteceu na Bahia. Enquanto isso, lá no Pará, teve a cabanagem, certo? Que tinha como objetivo combater o autoritarismo, certo? E também criar a República do Pará. Tivemos também um lance muito engraçado chamado revoltas antilusitanas, baseadas na lusofobia, ou seja, medo, pavor dos portugueses. Essas revoltas tinham o objetivo de retirarem os portugueses de toda a estrutura comercial, ou seja, econômica, da estrutura pública, ou seja, das forças armadas, dos cargos no governo. Tinha o objetivo de enfraquecer, certo? E também tivemos
as revoltas que queriam a volta, né, de Dom Pedro I, certo? E elas foram bem características, porque, ou seja, enquanto uns não queriam a presença dos portugueses, outras revoltas, por fidelidade ao ex-imperador Dom Pedro I, queriam a volta dele, certo? Revoltas restauradoras. Rapaziada, legal para entender é o seguinte, que tudo isso durou até o momento, certo, que a regência cai. O Brasil passa a ser administrado por Dom Pedro II ainda criança, ainda menino, vamos dizer assim, certo? E é durante esse período que a gente tem o passo até a chegada da proclamação da República, certo? 2 períodos muito inconstantes para o nosso país, baseados principalmente na escravidão, manutenção dos próprios interesses, criação da Guarda Nacional, sendo assim, você tem a criação também de um conceito que até hoje, posso dizer assim, acontece no Brasil, que é o coronelismo, certo? Foi criada a Guarda Nacional para combater os insurgentes e também os cargos, os títulos para grandes fazendeiros de coronéis, certo? E aí a gente passa lá na frente até essa percepção de voto do cabresto, certo? Coronelismo, que nasce a partir desse momento também. O Código Criminal também nasce nesse período, certo? Ele é utilizado de maneira muito brusca. O Brasil ficou muito inconstante, certo? No momento que o Dom Pedro I, ali na proximidade, no momento que ele resolve abdicar, com seu filho ainda com 5 anos e 4 meses, entra o período regencial, o período das diversas revoltas, por todo o Brasil praticamente, certo? Com a principal sendo a Farroupilha, por ser uma revolta de ricos, certo? Onde os negros foram utilizados tanto na linha de frente na Farroupilha, quanto na linha de frente também pelo governo brasileiro, sem a mínima percepção de um dia terem a liberdade, certo? Esse é só um grosso desse assunto tão extenso que a gente promete, que eu prometo que eu vou desenrolar mais aqui com vocês. Valeu, Monstrolândia? Pega a visão, monstro! Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.